Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para fazer uma análise para vocês do que a gente tem chamado de o efeito Lula. A gente tem acompanhado que a grande mídia tem tentado bater no Lula sempre que pode, o mercado se juntou com o senhor Roberto Campos Neto para poder tentar atrapalhar a economia brasileira, mantendo inclusive os juros a 10,5% da taxa Selic, basicamente para beneficiar o indivíduo que não gosta de bater um prego e um martelo em lugar nenhum. O famoso indivíduo que pega o dinheiro de herança do pai, de herança do avô, ou que vem de uma família rica já, de uma famosa hierarquia ali econômica social que o beneficia, bota esse dinheiro parado no banco e basicamente rende viajando países afora, gastando dinheiro, comprando produtos importados, enquanto o brasileiro tem de bater ponto, pegar vários transportes para chegar no seu trabalho e viver uma vida miserável por interesse desses indivíduos. Agora, por exemplo, a informação compartilhada por vários portais de notícia é que o Brasil chega a uma taxa de 7,1% de desemprego no trimestre terminado em maio. É a menor taxa de desocupação do trimestre desde 2014. O Brasil atualmente tem 101 milhões de brasileiros trabalhando de carteira assinada. A taxa de desemprego, de acordo com os dados que a gente tem aqui, também está abaixo ali dos 8%. De acordo com o governo Bolsonaro, se a gente pegar os dados dele, que chegava a 14% em 2021, tá? 14%, mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Atualmente a desocupação atinge cerca de 7,8 milhões de brasileiros. No governo Bolsonaro a gente chegou até ali a taxa de desocupação onde você tinha ali 14,8 milhões de brasileiros desempregados, ou seja, o governo Lula conseguiu reduzir pela metade o desemprego no Brasil, aumentou o poder de compra, reduziu a inflação, melhorou a vida dos brasileiros em pouco mais de 1 ano e meio de governo. E detalhe, com o mercado, com o Campos Neto e com o Congresso atuando para atrapalhar o andamento do governo e para atrapalhar a vida do pobre. A solução que o mercado arranja é sempre a mesma, beneficia o rico com isenção de tributos e mais juros porque ele pode ganhar dinheiro com rentismo e pune o pobre. Reduz valor ali ao benefício de aposentadoria, corta programas sociais, porque o rico odeia que o pobre tenha qualquer coisa. Sabe qual que é o maior temor do mercado? O maior temor do mercado é que exista o que a gente chama de pleno emprego, porque se o indivíduo está em um país que você pode conseguir trocar de emprego quando você quiser, ter possibilidades de empregos melhores, você vai ganhar mais. Então você não vai ter mais aquele indivíduo sendo refém de um salário miserável pago aí por donos de vários varejos no Brasil, que reclama inclusive de compras que se fazia fora do Brasil sem tributação, porque isso vai quebrar o nosso mercado, isso vai quebrar o nosso negócio. Mas ele paga pouco mais de R$ 1.400 de salário para o seu empregado, que male consegue ali ter uma rotina social na sua vida. Trabalhando na famosa rotina 6x1, né? Não consegue ter uma vida social. O único dia que tem de folga é para poder descansar, porque não tem vida, né? Aqui no Brasil, lamentavelmente, muitas pessoas não trabalham e vivem, ao contrário, vivem para trabalhar, por isso que eu defendo inclusive a redução da escala, né, a famosa escala 6x1, que ela seja reduzida ali para a escala 4x3, ou na pior das hipóteses, seja padronizada uma faixa ali de trabalho de, no máximo, 5x2, né, 5 dias de trabalho e 2 dias de folga, porque o indivíduo tem direito sim de ter uma vida social, tem direito de ter lazer, isso está estabelecido inclusive na própria Constituição Federal Brasileira. Aí a gente entra em alguns portais de notícia e aparece o seguinte, né, impacto de Lula na alta do dólar. O que é interessante é que no ano passado, veículos como a Veja, por exemplo, quando mostrava que o dólar começava a cair, que os índices da economia brasileira tendiam a melhorar ali nos 100 primeiros dias do governo Lula, era sorte do Lula. O fator que elevava ali as taxas que poderiam ter o crescimento do Brasil era a sorte do Lula, a queda do dólar era a sorte do Lula, mas quando tem alta do dólar, não. A alta do dólar é culpa do Lula. Quando o dólar cai, não é porque o Lula fez alguma coisa com o governo, porque melhorou, né, as relações com o mercado internacional, porque a Haddad tem feito alguma coisa ali que dialoga com o mercado, mesmo contra a vontade de muita gente, inclusive do nosso campo. Não, é porque é sorte. Mas quando tem qualquer coisa que é apontada como negativa, a culpa é do Lula, tá vendo? O Lula não pode falar isso, o Lula não pode falar aquilo. O Lula tá fazendo aquilo que a população brasileira quer que ele faça, quer falar a verdade, quer combater esse rentismo vagabundo que basicamente leva dinheiro para a bolsa dos ricos, continuar explorando o pobre, sem ter nenhum tipo de mobilidade social. A gente sabe que existe, né, uma pirâmide social, na base está o povo pobre, no topo está os milionários e os bilionários brasileiros. Inclusive, do governo Bolsonaro ali a gente vai ver que o número de bilionários no Brasil aumentou em 50%. Coincidência em um governo que você tinha como ministro da economia o senhor Paulo Guedes, que dialogava claramente falando, inclusive, né, que teria de ajudar os grandes empresários
mas que os pequenos empresários teriam de se ferrar, botando inclusive ali mais de 1,2 trilhão na mão dos bancos durante a pandemia, para poder o banco emprestar dinheiro para o povo e ganhar dinheiro em cima do povo, que já estava naquele momento passando por uma situação difícil. Aí quando você vai analisar dados, inclusive a jornalista Flávia Oliveira, comentarista lá do programa Estúdio I da Globo News, ela fez um comentário bem interessante que eu vou ler para vocês aqui as aspas, porque eu achei bem pertinente. Ela diz o seguinte, é um trecho do comentário dela. Me parece que as réguas de avaliação dos agentes do mercado financeiro são mais rigorosas em relação ao governo petista do que jamais foram em relação ao governo bolsonarista de Paulo Guedes. Houve uma farra de gastos e isso não impactou de forma dramática o que está impactando nesse momento, por exemplo, o câmbio. Detalhe, você teve no governo do Bolsonaro calote fiscal, você teve no governo Bolsonaro rombo, né, no teto de gastos, eles furaram o teto de gastos. Mas nada disso gerava problema, porque o juros estava acima de 14%, quem era rentista estava adorando, o pobre estava cada vez mais pobre, como diz a música das meninas, estava tendo de ir para a fila do osso, comprar víscera de peixe, comprar pele e pé de galinha para comer, e isso aí era o maravilhoso. Por quê? Como eu disse nesse vídeo, vou repetir, o desespero do capitalista é ter o pleno emprego em seu país, porque como eu já disse para vocês, se você tem pleno emprego, o indivíduo pode escolher onde quer trabalhar. Eu sou de uma geração, por exemplo, que é diferente da geração do meu pai, é diferente da geração provavelmente, né, de muitos de vocês que seguem aqui a revista Fórum, porque eu nunca tive preocupação em ficar a minha vida inteira no mesmo emprego. Se vocês perguntarem aos pais de vocês, avós de vocês, a maioria que trabalhou em algum lugar vai ter trabalhado ou no mesmo emprego ou vai ter passado por poucas empresas. Eu não. Eu comecei a trabalhar em 2006, então eu peguei o período do pleno. Eu comecei a trabalhar em 2004, na verdade, né? Eu trabalhei antes com meu pai, de carteira assinada e tudo, mas fora tudo com meu pai. Meu pai tinha uma empresa com minha mãe de telemensagens em 2002, 2013. Eu trabalhava com eles de serviços gerais. E ali dali eu saí para trabalhar em uma farmácia. E nunca fiquei preocupado em ficar desempregado ou se aparecia uma proposta melhor eu não ir. Ao contrário, como eu era um bom profissional e como tinham outras propostas surgindo para mim, até se eu não fosse bom profissional, porque você tinha pleno emprego no Brasil também durante o governo Lula, aí eu acabei mudando de farmácia em mais de uma vez, depois virei professor, comecei a mudar também de um emprego de uma escola para outra, porque a gente tinha a opção de escolher. Hoje, o que a gente está vendo é o mercado atuando para que isso não volte a acontecer. Por quê? Se você tem um trabalhador podendo escolher aonde ele vai trabalhar, o trabalhador começa a reclamar, o trabalhador começa a exigir um melhor salário, o trabalhador vai para a rua começar a exigir a escala 4x3 ou no mínimo a escala 5x2, porque o trabalhador precisa ter vida social, o trabalhador precisa ter direito ao lazer, porque a Constituição garante isso para ele. Então a melhor maneira de a gente calar o trabalhador é gerando desemprego. Ou vocês esquecem que tem veículo de mídia que no ano passado disse que emprego demais no Brasil tem sido um problema. O Brasil precisaria ter, neste momento, desemprego para sua economia estar melhor. Por que teria de ter desemprego? Se a gente está tendo agora, por exemplo, aumento real de salário mínimo, aumento do poder de compra do trabalhador, aumento do consumo, a economia está crescendo, a inflação está diminuindo, o desemprego também, a gente está vendo bater recordes em queda. O governo Lula, neste momento, tem 101 milhões de brasileiros trabalhando de carteira assinada. Isso dá, em número de população, tá? Isso dá, se não me falha a memória aqui, pelo cálculo apontado pela pesquisa que eu trouxe para a gente comentar aqui, isso dá mais de 57% da população brasileira, tá? É mais de 50% da população brasileira trabalhando de forma formalizada, ou seja, com carteira assinada, com recolhimento de impostos, e isso sem incluir os indivíduos, isso dá 53,6% da população trabalhando de carteira assinada. Dados do IBGE, inclusive, tá? Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo que tem emprego, ele tem previsibilidade, ele tem estabilidade. E se ele tiver pleno emprego, se não faltarem empregos no mercado, ao contrário, sobrarem empregos, aí ele trabalha numa farmácia, como eu trabalhei. Eu trabalhava numa farmácia, o cara falou, Carlito, eu te pago tanto pra você trabalhar comigo. Eu troquei a farmácia. Depois eu trabalhava nessa outra farmácia, o cara falou, Carlito, eu quero que você seja gerente dessa minha farmácia. Eu troquei essa outra farmácia e virei gerente dessa outra farmácia. E assim foi ascendendo economicamente, socialmente e politicamente também, porque quanto mais possibilidades você tem para poder se capacitar profissionalmente, se capacitar intelectualmente, isso reflete no seu ganho financeiro. Pesquisas apontam que uma pessoa que tem nível superior completo chega a receber 182% a mais de alguém que só tinha concluído o ensino médio.
Por isso, por exemplo, que você vai ver pastores como o Dedé Valadão, né, o André Valadão, dizendo que não é para você mandar o seu filho para a universidade. Por isso que você vai ter gente, por exemplo, criminalizando coisas que leva preto, pobre, periférico para prisão. Porque não se pode permitir que aconteça o que a gente chama de mobilidade social. Durante os governos Lula, por exemplo, 1 e 2, e também durante o governo da Dilma Rousseff, a gente teve a ascensão, né, a famosa classe média brasileira, né, ganhou muito destaque porque a gente teve mobilidade de muita gente saindo das classes D e E, mudando para a classe C, por exemplo. Tendo um padrão de vida confortável, que permitia que a pessoa tivesse um veículo, que tivesse uma boa alimentação, que tivesse lazer, viagens de férias, tivesse um veículo, que tivesse um imóvel para poder morar. Coisa que agora a gente vê aí a dificuldade que o governo tem tentado restabelecer, porque o mercado sempre freia. E quando aparece a solução para poder tentar dialogar com o mercado, qual que é a solução? O mercado abre, né, o berreiro que não, tem de punir pobre, tem de tirar de benefícios sociais, não, tem de cortar a Bolsa Família, tem de tirar subsídio do Minha Casa Minha Vida, pagar a faculdade para pobre, abrir Instituto Federal. A gente não quer nada disso. Como diz a música das meninas, né, é que o rico quer ficar cada vez mais rico e o pobre tem de ficar cada vez mais pobre. Não é que o pobre quer, né? O pobre tem de ficar cada vez mais pobre porque é isso que o mercado quer. Sabe por que que tá gerando essa artificialidade no câmbio aí, de que o dólar está disparado por culpa do Lula? Porque isso gera instabilidade financeira, pode interferir na inflação e, em consequência, a manutenção da queda dos juros, né? Começar a cair os juros, já parou, né? A última decisão do Banco Central foi manter os juros em 10,5%. E a previsão era que ele fosse para 10,25% na outra vez, manteve em 10,5% e agora se estabeleceu, né, o 10,5% de novo, e a tendência explanada pelo próprio imparcial bolsonarista Roberto Campos Neto é que a tendência agora seja até alta. Então, não caiam nesse migué, como a gente fala aqui no Nordeste, tá? De que o mercado, Lula está atuando com o mercado. O Lula raiz voltou, inclusive ontem ele falou, né, em um evento que ele participou, não esperem dele que ele vá punir pobre. E os canalhas que estão apostando contra o Brasil irão quebrar cara. Porque assim como aconteceu em 2008, 2009, que muita gente comprou dólar pensando que ia ficar rico porque o mundo estava quebrando, quebraram a cara e vão quebrar de novo. E é isso que eu digo para vocês. O Brasil tá cansado de ser o país do futuro por causa de gente milionária ou bilionária que quer impedir que o Brasil cresça. E o presidente Lula, como ele falou, inclusive em discurso histórico, né? Não voltei para a presidência da República para atender os interesses de quem acha que a gente vai punir gente pobre. Não foi para isso que eu voltei. E por mais que Campos Neto, que mercado financeiro, que veículos de grande mídia atuem para poder atacar o governo, para poder tentar desestabilizar o governo de alguma maneira, existe uma coisa que eles não têm como maquiar o tempo todo, que são os números. Eles dizem que a economia vai mal, aí os números mostram que a economia cresceu mais do que eles imaginavam. Eles dizem que a inflação está muito elevada, aí os dados mostram que a inflação está caindo, inclusive abaixo daquilo que eles imaginavam. Eles dizem que o Brasil está com dificuldade de gerar emprego, aí vem lá os dados e mostram que o Brasil tem a menor taxa de desemprego desde 2014 e que tem a maior taxa da história do Brasil de pessoas trabalhando de carteira assinada. Vocês vão chorar muito, meus amigos, vocês vão chorar, mingar muito, vocês vão reclamar muito, mas vocês não vão conseguir atrapalhar um governo que veio para mostrar de novo para o povo brasileiro qual que é o inimigo. E o inimigo é o mercado, o inimigo é a extrema-direita, o inimigo são os indivíduos ligados à mídia neofascista que tentaram de qualquer maneira transformar ali um indivíduo que é bolsonarista em um bolsonarista moderado. Parabéns ao presidente Lula pelas falas, parabéns à democracia brasileira por estar neste momento falando na cara do mercado para ele baixar a bola e parar de tentar sufocar o preto, o pobre, o periférico e a população carente desse país, porque acabou. O momento de ficar milionário, bilionário, sem bater um prego e um martelo, não vai durar muito tempo. O presidente Lula já deixou isso claro. Ele não é a favor desse rentismo absurdo que existe no Brasil. E é isso que incomoda a gente, por exemplo, que diz que quando o dólar cai é sorte do Lula, mas quando o dólar sobe é culpa do Lula. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Até segunda-feira.